Silêncio, ia calar a boca agora. E aí, fera foco humanas, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Para você que está me assistindo, boa qualquer hora, talvez essa madrugada que você esteja estudando, né? Estou passando por aqui exatamente para repor a nossa aula, né? Você que é da turma do sábado, estamos aqui para repor essa aula, já que sábado agora nós tivemos o feriado de São João, né? E estamos aqui para falar hoje sobre esse assunto aqui que vai aparecer na tela para vocês, que é a sociologia clássica, a primeira parte da sociologia clássica. Hoje a gente vai falar basicamente como é que surge, né, a sociologia, a gente vai falar um pouco do pensamento também de Comte e também de Durkheim, tá? É muito importante que você considere, sobretudo, esse contexto aí histórico, né, do surgimento da sociologia enquanto ciência. E é muito interessante também que você aprenda a aplicar, né, os diversos conceitos que você aprende com os famosos teóricos clássicos, né, dessa sociologia aí, dessa gênese da sociologia, no caso, o Durkheim, o Weber e também o Karl Marx. E hoje a gente vai trabalhar então alguns conceitos e eu espero que vocês aprendam a aplicar esses conceitos, não somente nas questões que vocês verão, no material de vocês que vocês vão receber, mas também, sobretudo, que vocês possam aplicar também muitos desses conceitos dentro da prova de redação de vocês, tá bom? Bom, para começar aqui, é muito interessante então a gente se ligar nesse contexto histórico, né? E a gente precisa estabelecer aqui o século XIX como recorte temporal da gente. O século XIX, então, que nós vamos ter o auge da Revolução Industrial, é muito interessante quando a gente percebe que existe uma mudança, né, total no que se refere à produção do conhecimento e também ao próprio pensamento em si, né? Porque com a industrialização do século XIX, com esse auge da industrialização aí que a própria Revolução Industrial vai trazer, e isso se apresentando sobretudo nesse século XIX, a gente vai ter uma modernização muito forte, né, da própria sociedade, da própria economia, das relações econômicas e também no que se refere ao próprio avanço da ciência, né? A gente vai ter um cientificismo muito forte durante a Idade Média e Idade Moderna, onde você vai ter predominantemente a produção do conhecimento e o norteador do pensamento, né, sendo então a Igreja Católica, o teocentrismo, sendo então, durante a Idade Média, por exemplo, com a patrística e com a escolástica, como vocês já viram com o professor Michel, Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Nós temos, no decorrer da Idade Média e também da própria Idade Moderna, um pensamento que vai ser voltado, não é, para a crença em Deus, o pensamento voltado, então, para Deus como sendo o maior motivador e o maior, por que não, motor propulsor da produção do conhecimento. E é exatamente por isso que a gente entende, faz essa analogia aí, né, com o século XIX, já modernizado, industrial, com avanços tecnológicos, que vai se tornar extremamente científico, né, extremamente experimental, que vai se tornar, então, o que Max Weber vai chamar mais tarde de desencantamento de mundo. Esse é um conceito que a gente vai ver somente na aula de Weber, tá? É muito também importante que a gente tenha em mente a discussão a respeito do advento da modernidade. É interessante porque para dentro da ciência social, a questão da modernidade ela se difere um pouco daquilo que a gente chama de idade moderna, por exemplo, né? A gente pega, por exemplo, aí uma idade moderna que vai pegar do final da Idade Média, né, segundo a historiografia positivista, lá da queda de Constantinopla em 1453 e vai até a Revolução Francesa em 1789. Porém, quando a gente fala a respeito de modernidade para dentro da ciência social, existe uma discussão muito forte a respeito de quando é que a gente vai ter o advento dessa modernidade, né? Quando é exatamente que vai surgir a modernidade, então, para a ciência social? Então, existe uma discussão, sobretudo no que se refere à aplicação da razão enquanto motor do conhecimento, tá? Então, vale salientar aqui que essa modernidade... Eu sabia que ele ia fazer isso. Eu tinha certeza, mas eu estava esperando. Eu estava esperando já para errar.
Eu aqui comigo, ele fez, vai fazer merda, ele vai fazer merda. Dito e feito. Tá, vamos lá. Voltando, vou pegar daqui agora. Tá falando aqui. Existe uma discussão a respeito, né, do surgimento dessa modernidade. Quando é que a modernidade surge? Então, existe essa discussão no meio da ciência social, principalmente no que se refere ao uso da razão enquanto motor desse conhecimento, né, da produção do conhecimento. Então, há quem diga que a modernidade já surge, então, com a própria revolução científica que vai acontecer no século XVII, decorrente da Renascença, que vai surgir, então, no século XVIII, já recorrente do próprio Iluminismo, né? Mas a grande realidade é que uma coisa é certa. Quando a gente tem no século XIX um processo de racionalização somado a um processo de experimentação, se desligando dessa questão da crença e da fé enquanto produtora do conhecimento, a gente tem, de fato, a consolidação dessa modernidade. Uma coisa muito importante é que, quando surge, então, a modernidade, a grande pergunta é: onde está Deus? Né? Porque Deus, na realidade, era o grande motivador, o grande produtor desse conhecimento durante a Idade Média e durante a Idade Moderna. Porém, quando a gente chega, então, nessa sociedade industrializada, nessa sociedade mais empírica, nessa sociedade mais científica, onde está Deus? Esse processo que Max Weber chama de desencantamento do mundo tem super a ver com essa questão da descrença, né? Naquilo que era Deus, naquilo que era fé. Então, existe uma certa descrença aqui. Então, onde está Deus? E aí existe uma discussão muito forte, né, que a gente costuma dizer que Deus morreu na modernidade. Né? Deus acabou sendo morto por essa racionalidade ligada a essa modernidade científica. Né? É muito interessante porque o Nietzsche ele até traz para a gente um pensamento muito interessante, que quem matou o Cristo, quem matou Deus não foram os fariseus, não foram os judeus, não foram ninguém. Não foi o pecado do ser humano, mas quem matou Deus foi essa modernidade. Quem matou Deus foi essa racionalidade científica tão característica aí dos séculos, então, a partir do XIX. Né? Vale salientar também que é com a própria Revolução Industrial que a gente vai ter uma possibilidade de ascensão. É muito interessante quando você para entender que existe uma possibilidade agora, com Deus morto, existe a possibilidade agora de você pensar segundo o seu próprio entendimento. Esse é o primeiro ponto. Com Deus morto e com essa racionalidade, com esse cientificismo, né? Essa racionalização trazida então com a industrialização, vai fazer com que o ser humano, o indivíduo, ele possa ascender em sociedade. Que o indivíduo, ele agora vai estar desligado do prestígio, porque era o prestígio, o sangue, o título, a terra, era o prestígio que fazia com que ele se colocasse nos estamentos mais elevados da sociedade. Só que agora é o mérito. Agora é exatamente o que ele tem, o que é que ele faz para poder produzir capital para ele. Né? Então, agora o ser humano ele pode ascender socialmente. Então, a modernidade ela vai trazer isso, essa possibilidade de ascensão social. E a grande realidade é que desde a própria Revolução Científica, do Iluminismo e da Revolução Francesa, que a sociedade europeia ela vem passando por diversas mudanças. E essas mudanças vão ser alvo exatamente de pesquisa para a sociologia. A grande pergunta para a sociologia no século XIX é exatamente essa: o que é que está acontecendo com a sociedade? Como é que podemos explicar os fenômenos sociais que estão ocorrendo desde a época do Iluminismo, da própria Revolução Científica do 17, perpassando o Iluminismo, chegando à Revolução Francesa? O que está acontecendo com essa sociedade que antes era uma sociedade de estruturas feudais, rurais, de estruturas servis, e agora eu vou ter uma sociedade extremamente industrial, com cidades cinzentas, um barulho do cão, uma poluição dos infernos? O que é que está acontecendo com essa sociedade? É isso que a sociologia vai refletir. E o melhor, a sociologia vai refletir qual é a relação que o indivíduo tem com essa sociedade. Mas isso a gente já discutiu naquela nossa aula introdutória, né, de sociologia, né, que a gente trabalhou exatamente essa relação do indivíduo à sociedade, os grupos sociais, os conceitos, né, as instituições que nós trabalhamos, instituições sociais. Então tudo isso está naquela ficha 2 que a gente viu lá de sociologia, tá bom? Passando isso aí, a gente precisa começar a ver quem são os primeiros pensadores, né, que vão refletir acerca dessas mudanças na sociedade. E o primeiro deles eu preciso trazer para vocês, que é o Saint-Simon.
Saint-Simon, então, nasceu em 1760 na França, né? Ele era francês, vai acabar morrendo em 1825 e era alguém da nobreza. Ora, se ele era alguém da nobreza e ele vai começar a refletir uma sociedade na qual a burguesia vai ser a grande dona, não é, dos meios de produção, inclusive, o que é que ele vai refletir sobre essa sociedade burguesa industrial? E aí ele traz para a gente, né, uma tentativa de resgatar uma moralidade e uma ordem dentro de uma sociedade pós-revolução industrial. Porque antes, para Saint-Simon, antes da Revolução, antes da burguesia ascender ao poder, antes da burguesia ascender socialmente, existia uma moralidade, existia uma ordem social, e a grande discussão do Saint-Simon é exatamente trazer isso. Aonde ficam a moralidade e a ordem numa sociedade que virou de cabeça para baixo? De uma sociedade que mudou completamente. De uma sociedade que agora as pessoas pensam por si só e que fazem dos seus próprios meios para poder ascender socialmente. Onde estão a moralidade e a ordem? O Saint-Simon ele vai trazer isso à discussão. E é exatamente por isso que ele começa a pensar a sociedade como um grande corpo humano. E é daí que se cria o conceito de fisiologia social, né? Para Saint-Simon, e esse conceito de fisiologia social, ele vai sofrendo algumas adaptações pelo Auguste Comte e também pelo Émile Durkheim, mais tarde. Esse conceito de fisiologia social é exatamente pegar as instituições, os indivíduos, os grupos, os sentimentos e começar a perceber que cada um desses elementos funciona como órgãos de um grande corpo humano. E aí é exatamente por conta disso que se desenvolve mais tarde um conceito, né, que a gente aplica tanto para o Auguste Comte quanto para o Émile Durkheim, que é o conceito de organicismo. É ver a sociedade como um organismo. A ideia de trazer a sociedade enquanto um corpo humano que possui órgãos, que possuem elementos que precisam funcionar de uma maneira ligada, como se fosse uma engrenagem, isso é o que ele vai chamar de fisiologia social, né? Quando você está em biologia, olha aí, Luiz também é biologia, meu Deus. Quando você está em biologia, você aprende sobre fisiologia. E o que é que você aprende sobre fisiologia? Você aprende sobre os sistemas, né? O digestório, o sistema circulatório, você aprende sobre o sistema endócrino. A mesma coisa vai acontecer aqui, né? A sociedade, então, ela vai começar a ser composta, segundo Saint-Simon, por esses órgãos que precisam funcionar de uma forma interligada para que a sociedade ela possa se desenrolar da melhor forma possível. E aí, é com o Saint-Simon, então, que Saint-Simon ele vai trazer o pensamento do seguinte: e agora? Diante da sociedade mudada, quem é que tem o poder dentro dessa sociedade? Quem é que, na realidade, qual é a sociedade que tem mais poder? É a sociedade medieval, que era aquela sociedade feudal, aquela sociedade agrária, aquela sociedade onde os indivíduos estavam subordinados à figura de uma só pessoa, que no caso seria o rei, ou a sociedade que tinha poder era a sociedade industrial, que era essa sociedade burguesa. Porque ele, como conde, ele na realidade era um grande... como é que eu posso dizer? Me perdi a palavra. Um grande o quê? Saint-Simon era um conde... Porque na realidade Saint-Simon, o que é que Saint-Simon era? Saint-Simon era um nobre, ele era um conde. E exatamente por ser um nobre, ele era uma grande vítima, né, dessa sociedade industrial na qual a nobreza foi perdendo prestígio, foi perdendo valor, e quem foi ganhando esse valor na realidade foi a própria burguesia, né? Então quem é que vai ter esse poder? E aí Saint-Simon, vendo que a sua situação, né, era uma situação que precisava então entender que essa burguesia tinha conquistado esses espaços sociais e políticos numa sociedade industrial, é que ele vai dizer que a sociedade ela precisa sim mudar, é que a sociedade ela precisa sim fazer com que o trabalhador ele tenha, né, os seus direitos, fazer com que o trabalhador ele seja muito bem atendido, uma vez que é ele quem produz. Mas para isso, para que esse trabalhador ele tenha seus direitos atendidos, ele precisa fazer aliança com a burguesia. Por quê? Porque isso é uma coisa que Saint-Simon, nem Saint-Simon nem Comte, né, que naquela época era secretário de Saint-Simon, nenhum dos dois vai querer uma mudança na estrutura social. Os dois, dá para perceber muito bem que os dois são conservadores. Porque o que é que eles queriam? A ordem social, essa ordem de uma sociedade que era estruturalizada numa nobreza, numa elite, nessa burguesia que tem dinheiro,
e embaixo a galera que trabalhava para essa burguesia. Então, basicamente, Saint-Simon ele vai trazer uma tentativa de uma mudança social através de algo pacificado, através de uma mudança que fosse lenta, que fosse gradual, de uma mudança que fosse feita através de alianças com a burguesia. Evidentemente que alguns anos depois, Karl Marx vai pegar isso aí, vai descer o sarrafo em Saint-Simon, né, e vai dizer que isso aí é chamado de socialismo utópico, né, porque isso aí só estava no campo das ideias dele, que isso aí era impossível de acontecer, porque sabemos que para Karl Marx era necessário que o proletariado, né, os proletários, os trabalhadores, se unissem para deflagrar então a revolução, derrubar a burguesia e assim instituir um poder, uma sociedade na qual o poder emanava do próprio trabalhador, né? Então, Saint-Simon vai ser conhecido como um socialista utópico. E logo depois dele, nós temos um outro francês chamado Auguste Comte, que é considerado o pai do positivismo, né? Auguste Comte, ele era secretário de Saint-Simon, vai viver também nesse século, na virada aí do século XVIII para o século XIX, e ele vai trazer para a gente algumas obras, né, que aí está para vocês aí na lista. Sistema de política positivista, curso de filosofia positiva, discurso sobre o espírito positivo, discurso preliminar sobre o conjunto do positivismo, enfim, são diversas, né? Porém, a obra principal dele, eu posso dizer a obra-prima, é essa que vai ser, então, publicada entre 1830 e 1842, que vai ser o curso de filosofia positiva. É nessa obra que nós vamos conseguir aprender os principais conceitos, né, a respeito do pensamento do francês Auguste Comte, né? Então, Auguste Comte ele vai viver aí na viradinha desse século XVIII para o XIX, vai viver entre 1798 até 1857, foi secretário de Saint-Simon, e ele vai trazer, partindo do mesmo pressuposto da fisiologia social, ele vai criar o conceito de física social. Porque para Auguste Comte, você precisa aplicar, tá certo? Leis que eram universais para tentar entender a sociedade. Então, queridos, eu posso dizer que o Auguste Comte ele era um defensor da nomologia. Ou seja, o que é a nomologia? É exatamente aquela ciência, aquela área do conhecimento que defende, então, que a sociedade deve ser regrada por leis universais, né? E trazendo essas leis, como a física, por exemplo, tem as suas leis, para tentar entender os movimentos, né, para tentar entender o tempo, o espaço e tudo mais, também a sociedade deveria ter as suas leis para entender como é que essa sociedade ele se desenrola, e o nome disso ele vai chamar de física social. Também Auguste Comte vai ser um organicista, né? Ele tenta entender a sociedade, então, como um grande corpo, como um grande organismo, a qual essa sociedade vai ser composta de diversos órgãos e cada órgão desse precisa funcionar da melhor forma possível. Dentro, né, da sociologia do Auguste Comte, vai trazer aí para a gente dois conceitos, né, que ele vai chamar de sociedade dinâmica e sociedade estática. É o estudo dinâmico e o estudo estático da sociedade. Para ele, o estudo dinâmico está baseado no progresso. Por que o estudo dinâmico está baseado nesse progresso? Porque é exatamente aqui onde a gente vai conseguir ver que a sociedade, ela naturalmente entrou nesse processo aí de desenvolvimento, de progresso, que foi um resultado da própria industrialização e desse cientificismo em si, né? Então, o progresso é o ponto dinâmico dessa sociedade que muda por conta dos avanços tecnológicos trazidos pela industrialização, e do outro lado nós temos a característica estática da sociedade, do estudo social de Auguste Comte, que vai ser exatamente baseado na ordem, ok? Essa ordem é exatamente aí onde nós conseguimos perceber, presta atenção, é quando a gente consegue perceber esse conservadorismo
por parte de Comte? Porque nós sabemos que o revolucionário aqui da história é o Karl Marx. É aquele que diz que deve, então, o trabalhador tomar o poder e fazer um governo no qual o poder vinha do próprio trabalhador. Mas, para Auguste Comte, não. Auguste Comte, ele vai trazer, a ideia dele está muito, né, ligada a esse conservadorismo de uma sociedade do século XIX que mudou as estruturas econômicas, que mudou as estruturas por conta da industrialização, que mudou a forma de pensar, mas é uma sociedade que não muda as estruturas sociais. É essa estrutura da elite lá em cima, da burguesia como dona dos meios de produção lá em cima, e aqueles que não têm acesso, né, à posse, à propriedade desses meios de produção, ficam então abaixo dessa burguesia. Então, o lado dinâmico da sociedade baseado no progresso trazido pelo cientificismo industrial. O lado estático da sociedade trazido então pela ordem social. Aquilo que não vai se movimentar, aquilo que não vai mudar, que é exatamente a estrutura elitista da sociedade, e daí você tem o conservadorismo. Para Comte, é importante que a gente tenha em mente a importância do método científico para aprender, né, sobre os acontecimentos e os fenômenos que se desenrolam na humanidade, na própria sociedade em si. É muito interessante porque o próprio Durkheim ele vai herdar isso do Auguste Comte, né? Essa questão do método científico, essa questão de um método experimental e, sobretudo, de um método investigativo. Porque para Auguste Comte é importante você observar para poder explicar os fenômenos da sociedade, para poder prever quais são os problemas dessa sociedade e para trazer exatamente soluções no que se refere às necessidades dessa sociedade. Para ele, esse campozinho aí, explicar, prever e descobrir as necessidades, está ligado exatamente a esse método científico de experimentação e de observação. Tá? Então, isso é algo que vai ter, essa forma prática de entender essa sociedade vai estar exatamente ligada ao pensamento de Auguste Comte. E é muito interessante também que a gente entenda que através dessa ideia de explicar, de prever e de observar quais são as necessidades para poder atender essas necessidades, é exatamente aí que a gente deve entender o que ele cria do que ele chama de lei dos 3 estágios, né? Ou dos 3 estados, como você bem queira. Para ele, a sociedade industrial daquela época havia chegado num patamar, certo, que foi evoluindo aos poucos. Para ele, a sociedade, até chegar no ápice do industrialismo, da industrialização, ela passou por um primeiro estágio, que é esse, o estado teológico. O que é o estado teológico? Onde as explicações da sociedade, dos fenômenos sociais, se dão através do divino, se dão através de Deus, né? Para Comte, a sociedade, quando ela sai desse estado teológico, ela entra no segundo estado, que é o estado metafísico, que é quando o homem ele começa a buscar o transcendental para tentar explicar aquilo que ele não entende, né? É por isso que você vê muito sempre, quando você coloca sobre o estado metafísico kantiano, você vê sempre a foto aí por exemplo, de um Platão da vida, né? Porque de um Aristóteles da vida, porque tenta explicar as coisas, ele já começa a explicar as coisas usando aquilo que ultrapassa apenas e tão somente a fé, apenas e tão somente o mito, apenas e tão somente o divino. E, por fim, você tem o estado positivo, que é exatamente o estado científico, onde você aprende que entende-se os fenômenos sociais a partir da experimentação, do cientificismo, do método investigativo, que foi aquilo que a gente acabou de ver. Para ele, uma sociedade positiva, no estado positivo, chegava então ao auge do seu desenvolvimento. Então, esses foram os principais conceitos e as principais ideias de Auguste Comte. Continuando, vamos falar desse boy aqui, Émile Durkheim, né? No bom pernambuquês aí que tem que falar, né? A Liga de Pernambuco, meu Império Pernambuco, tem que falar Émile Durkheim, Durkheim. Émile Durkheim. Durkheim, ele nasceu na França, né? Viveu entre 1858 e 1917, ou seja, morreu no ano em que a Revolução Russa eclodiu, né? Derrubando lá o czar Nicolau II lá na Rússia.
E Émile Durkheim vai ser considerado, então, o pai dessa sociologia. Por que ele vai ser considerado o pai dessa sociologia? Porque é por causa dele que a sociologia vai ser vista pela primeira vez como uma ciência e se torna realmente reconhecida dentro do meio acadêmico, né? Durkheim, ele escreve, basicamente, eu consigo separar aqui para vocês 4 obras importantes. A primeira é A Divisão do Trabalho Social, que foi publicado em 1893, onde ele traz para a gente, né, os conceitos iniciais de seus estudos, né? Ele traz para a gente aí consciência coletiva, ele traz para a gente aí solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, né, que a gente vai começar a ver isso daqui a pouco. Temos, dois anos depois, em 1895, As Regras do Método Sociológico, que é esse livro aí que vai aparecer aí para vocês. Em 1897, ele vai, então, publicar uma outra obra, que é essa daí, que o Gustavo está colocando na tela para vocês, que é O Suicídio. É muito importante a gente ter em mente essas 2 obras, né? As Regras do Método Sociológico e O Suicídio, né? Essas 2 obras aqui, ela vai trazer exatamente a questão dos fatos sociais e vai trazer esses fatos sociais como verdadeiro objeto de estudo, os verdadeiros objetos de estudo da sociologia, né? E no Suicídio ele traz isso, então, esse fato aí social, que é o suicídio, e ele vai trazer para a gente as causas desse suicídio, porque ele começa a ver no século XIX que tem muita gente, né, na virada desse século XIX para o XX, ele começa a ver que tem muita gente se suicidando, e ele vai tentar entender o porquê que esse suicídio ele acontece, só que vendo isso numa perspectiva muito mais social do que simplesmente psicológica, né? E em 1912 você vai ter uma das obras que, ao meu ver, é uma das obras mais complicadas aí do Durkheim, que é As Formas Elementares da Vida Religiosa, onde ele traz para a gente, então, a religião como pressuposto, aí, né, o ponto de partida, como a formação do entendimento humano, entre outras tantas categorias aí, né, do seu conhecimento, de sua teoria, tá? É importante a gente ter em mente que Durkheim é um outro pensador, né, um outro sociólogo, então, organicista, né? O que é esse sociólogo organicista que a gente já viu, né? O Comte, ele parte desse pressuposto também, que é tentar entender a sociedade como um grande organismo. Ele traz muito das características da fisiologia social, da própria física social, assim, ele aprimora isso e ele começa a partir, então, né, desse pressuposto funcionalista. A gente diz que o Émile Durkheim é um sociólogo funcionalista, ou seja, ele entende que cada elemento da sociedade, cada indivíduo, cada instituição tem uma função própria dentro desse corpo social, tá? É interessante também trazer outra característica na produção do conhecimento das obras de Émile Durkheim, é que Durkheim ele adota o que a gente chama de holismo metodológico. O que é holismo metodológico? É exatamente isso aqui, né? Que é o todo sobre a parte. É você começar a entender que o todo ele dá uma extrema influência, ele exerce uma extrema influência sobre as partes. Ou seja, é a partir do holismo metodológico que Durkheim ele defende um dos seus pressupostos mais básicos, é que a sociedade ela exerce influência e até mesmo coerção sobre os indivíduos. É quando ele cria, então, a ideia de que a sociedade é maior do que o indivíduo e não ao contrário. É a partir desse holismo metodológico, tá? Primeira coisa importante, Durkheim ele tenta trazer a sociologia, então, como ciência, e, como toda ciência, é necessário, então, um objeto de estudo, né, para essa ciência poder estudar esse objeto, né? E, para Durkheim ele pega a metodologia que é aplicada nos estudos das ciências naturais e ele quer aplicar na ciência social. Ou seja, os mesmos métodos que se usa para a gente estudar uma biologia, uma química, uma física, vão ser os mesmos métodos que a gente vai ter que usar para tentar entender os fenômenos da sociedade. Só que cada uma dessas, ela pega um objeto de estudo. A biologia vai pegar um órgão, por exemplo, a física vai pegar um movimento, a química vai pegar uma reação ou coisa do tipo. Para Durkheim, o objeto de estudo vai ser o que a gente chama de fato social. Para Durkheim, fato social é isso aí que está aparecendo para vocês na tela, toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então, ainda, que é geral na extensão de uma sociedade dada,
apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Olha para cá, o que isso significa? Que Durkheim, na realidade, ele traz o fato social como toda maneira de agir, de pensar, de se comportar, que é exterior ao indivíduo, ou seja, que acontece antes do indivíduo. Quando o indivíduo nasce, quando o indivíduo ele é socializado, esse fato social ele já existe e é este fato social que exerce uma extrema influência sobre o indivíduo, porque é um fato social que é produzido por toda a sociedade, tá? Para Durkheim, né, o objeto de estudo para Durkheim da sociologia vai ser exatamente os fatos sociais. Né? E como assim ele fala a respeito disso? Toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo, é porque o fato social ele é produzido pela sociedade. Isso parte muito desse holismo metodológico, porque o fato social ele exerce coerção sobre o indivíduo. Ele existe antes, ele existe durante o indivíduo, sabe? E é muito interessante porque é esse fato social que muitas vezes ele diz como é que o indivíduo ele deve se comportar, né? Gente, vocês precisam ter em mente que Durkheim, ele quer trazer, eu vou repetir isso, Durkheim quer trazer os métodos das ciências naturais para serem aplicados nas ciências sociais. O que isso significa dizer? Tem uma coisa muito interessante que ele diferencia muito bem. Ele traz para a gente a ideia de reino psicológico e de reino social. Para ele, o reino psicológico, ele dá para ser entendido pela introspecção. Para o Durkheim, ele diz que o reino psicológico, as emoções, os sentimentos, você entende através da introspecção, da reflexão. Mas o reino social, ele não pode ser interferido por essas reflexões, por esse tipo de sentimento, por essas emoções, não pode. Ou seja, já que os métodos das ciências naturais, eles são exatos, dentro da ciência social também ele deve ser exato. O que significa? É que o próprio cientista social, ele deve ser objetivo. O próprio cientista social, ele não pode colocar os seus pensamentos, ele não pode colocar os seus sentimentos, as suas emoções, para poder produzir conhecimento e para tentar explicar esses fatos sociais. Não pode, né? É interessante porque ele traz para a gente esse texto aí que eu vou colocar para vocês, de um texto chamado Educação e Sociologia. Gustavo vai colocar aí na tela para vocês, que ele diz o seguinte: o sábio se desinteressa pelas consequências práticas. Ele diz o que é, verifica o que são as coisas e fica nessa verificação. Não se preocupe em saber se as verdades que descobre são agradáveis ou desconcertantes. Se convém as relações que estabeleça fiquem como foram descobertas, ou se valeria a pena que fossem outras. Seu papel é de exprimir a realidade e não de julgá-la. Volta para mim? Por que o papel do cientista social é de exprimir a realidade? Ele tem que falar a sociedade de fato como ela é. Ele não pode estar falando da sociedade do que ele acha ou do que ele acha como deveria ser. Porque se ele está observando, ele está aplicando os métodos das ciências naturais dentro da ciência social, então é automático que ele explique a sociedade de fato como ela é. E ele traz exatamente as características desse objeto de estudo para tentar explicar essa sociedade. Ele diz que um fato social, ele tem 3 características importantes. A primeira é que todo fato social, ele tem exterioridade, ele é exterior. Ou seja, o comportamento social, ele não procede do indivíduo. O indivíduo, ele se comporta daquele jeito porque a sociedade impõe que ele se comporte daquele jeito. É exterior ao indivíduo porque acontece antes do indivíduo. Não tem como o indivíduo fugir desse fato social. Luiz, me dá exemplo de um fato social. Isso é uma coisa muito interessante, porque o Durkheim, ele obriga a gente a trazer exemplos, né, do que é fato social. Porque se ele aplica os métodos das ciências naturais e as ciências naturais precisam de um objeto de estudo, a gente também precisa de exemplificações para tentar entender melhor o pensamento de Durkheim. E aí é quando, por exemplo, você me pede um exemplo de fato social. A religião é um fato social. O racismo é um fato social. A violência é um fato social. Entende? É tudo aquilo que é produzido pelo corpo social e que exerce uma influência sobre o indivíduo. Então esse fato social ele é exterior, porque ele acontece antes do indivíduo. A sociedade que produz esse fato social, ela existe antes do indivíduo. A segunda característica desse fato social é que ele é coercitivo, ou seja, por ele ser exterior, por ele acontecer antes do indivíduo, ele é imposto ao indivíduo,
né? E a terceira grande característica é a generalidade, ou seja, os fatos sociais eles são coletivos, eles acontecem, eles podem acontecer para todo um grupo, para toda uma sociedade. Essa coisa que Durkheim chama isso na obra dele, As Regras do Método Sociológico, ele chama os fatos sociais de coisa. É que o fato social é uma coisa, e essa coisa ela é exterior, porque acontece antes do indivíduo, ela é coercitiva, porque exerce influência sobre o indivíduo, e ela é geral, porque ela acontece sobre todos os indivíduos. É importante também que você tenha em mente que o fato social ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um fato social normal ou um fato social anormal. Anota aí, anota aí. Fato social normal é aquele que acontece porque já é esperado. E o fato social anormal, também chamado de fato social patológico, é aquele que acontece sem esperar. Por exemplo, a violência já virou algo esperado. É um fato social que é normal, né? A religião, o racismo, é um fato social normal, porque acontece isso cotidianamente. Mas, por exemplo, uma guerra civil, um atentado terrorista, isso é um fato social anormal, é um fato social patológico, é aquilo que está além da ordem, é aquilo que é extraordinário, né? Então lembre-se sempre disso. 3 características principais do fato social. Todo fato social é coercitivo, é exterior e ele é geral. E existem 2 tipos de fato social, o normal e o anormal, que também pode ser chamado de patológico. Outro ponto importante que ele traz para a gente na obra As Regras do Método Sociológico é exatamente o conceito de consciência coletiva. O que é consciência coletiva? É exatamente o comportamento e as formas de agir, pensar e sentir que as consciências individuais compartilham entre si, né? Gustavo, coloca aí na tela para mim o texto de Durkheim a respeito de consciência coletiva que está lá nas Regras do Método Sociológico. Vê o que ele diz. A sociedade não é simples soma de indivíduos, e sim sistema formado pela associação que representa uma realidade específica com seus caracteres próprios. Sem dúvida, nada se pode produzir de coletivo se consciências particulares não existirem, mas essa condição necessária não é suficiente. É preciso ainda que as consciências estejam associadas, combinadas de determinada maneira. É desta combinação que resulta a vida social e, por conseguinte, é esta combinação que a explica. Agregando-se, penetrando-se, fundindo-se, as almas individuais dão nascimento a um ser psíquico, se quisermos, mas que constitui a individualidade psíquica de um novo gênero. Luiz, o que danado é isso que ele falou? É que exatamente cada consciência individual compartilha de pontos específicos que produzem o que a gente chama de consciência coletiva, né? Então, consciência coletiva é algo que fica, então, consolidado por toda a eternidade. Por quê? Porque os homens, eles passam no decorrer do tempo. Mas a consciência coletiva, ela permanece. A consciência coletiva, ela não acaba. Essas maneiras de agir, pensar e falar e de sentir que as consciências individuais compartilham entre si, as consciências individuais morrem. Mas são elas que formam a consciência coletiva que não passa. Os homens passam, mas a consciência coletiva, ela permanece, tá? E aí, aparece para a gente também nessas principais obras de Émile Durkheim os conceitos de solidariedade mecânica e tradicional. A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, né? Eu vou pedir, inclusive, Gustavo, coloque aí um quadro que a gente fez para vocês para explicar aí a diferença da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica. Preste atenção. A solidariedade mecânica é aquela que está ligada, né, à sociedade tradicional, ou seja, a sociedade feudal, a sociedade antes da industrialização. Por quê? O laço de solidariedade que vai interligar as pessoas é exatamente a consciência coletiva. É essa forma de pensar de forma compartilhada, que é produzida pelas consciências individuais, mas alguns pontos específicos de sentir, de pensar, de agir, é que compõem essa consciência coletiva. Essa consciência coletiva é o laço que interliga os indivíduos numa sociedade tradicional antes da industrialização. A organização social, ela se dá então por sociedades segmentadas, sociedades que têm grupos sociais e que lutam por um mesmo interesse, sociedade que tem grupos sociais que acabam defendendo os próprios interesses voltados a um ponto em comum.
né? Por exemplo, camponeses, por exemplo, a própria burguesia antes da industrialização, a própria nobreza em si, né? A organização social é isso, dessa sociedade tradicional. É uma sociedade segmentada, sociedade que tem grupos que obedecem a um só governante, por exemplo, ao rei absolutista, e o direito. Gente, é muito interessante. Olha para cá, olha para mim. O direito, por exemplo, a sociedade, ela, para Durkheim, ela funciona como um organismo. Sociedade é um organismo. Se a sociedade é um organismo, o que é que vai reger essa sociedade? Quer ver? Se a sociedade é um organismo, é um corpo humano, o que é que vai, na realidade, reger esse corpo humano? Por exemplo, quando você estuda fisiologia e você estuda o corpo humano, o que é que rege o corpo humano? Isso aqui, ó. É o que rege o corpo humano, né? É o sistema nervoso, né? É o seu cérebro, é o que rege tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas, se você parar para perceber, já que Durkheim ele aplica os métodos das ciências naturais dentro da ciência social, ele transforma a sociedade num corpo. E se a sociedade é um corpo, existe um sistema nervoso que vai reger esse corpo. Sem esse sistema nervoso, os órgãos desse corpo social, eles vão desregrar e a sociedade vai desandar. Luiz, e o que é então esse sistema nervoso do corpo social? É o direito. Para Durkheim é o direito. E dentro dessa sociedade tradicional, que é regida por essa solidariedade mecânica, o direito ele é repressivo. O que é o direito repressivo? O direito repressivo é aquele que está preocupado apenas em punir o sujeito. Apenas e tão somente em punir. Tanto que se você pega, por exemplo, na Idade Média e na Idade Moderna, sobretudo na Idade Moderna, quando você tem a igreja tridentina, a igreja militante, a igreja que realmente vai atrás de hereges esses considerados, inclusive, sendo então como cristãos novos, sendo como judeus, né, e tudo mais, sendo como protestantes. Essa galera que morre na fogueira e que recebe sentença em praça pública, essa espetacularização do suplício que serve como fator pedagógico, perceba que a sociedade ela continua a mesma coisa, mas o sujeito ele paga por aquilo que ele fez. Ele paga ou tendo o seu suplício, o seu sofrimento sendo espetacularizado, né? Leandro Carnal ele traz muito isso para a gente naquele livro O Teatro da Fé, né? Que traz para a gente a espetacularização da Inquisição na Europa moderna, por exemplo, na Espanha da vida do século XVII, né? Onde o indivíduo ele sofre esse suplício, e esse suplício ele deve ser mostrado para a sociedade como fator pedagógico, mas veja que o sujeito ele precisa ser reprimido, ele precisa ser corrigido. Este é o que Durkheim chama de direito repressivo. O direito repressivo, as sociedades segmentadas, né, obedecendo a um só senhor, né, e a consciência coletiva enquanto laço de solidariedade é o que forma a sociedade tradicional que é marcada por essa solidariedade mecânica. Volta lá no quadro. E temos a solidariedade orgânica. Essa é a solidariedade voltada para a sociedade moderna, ou seja, para a sociedade a partir da industrialização, onde você tem uma divisão do trabalho social, né? Onde você tem essa divisão do trabalho, onde você tem as pessoas que se dividem, que se especializam na sua área. Essas sociedades, por isso, elas são diferenciadas. E o direito aqui, queridos, não está preocupado apenas em corrigir o sujeito, mas está preocupado, sim, em corrigir o sujeito de uma forma jurídica, de uma forma legal, mas, sobretudo, como é característica, como diz o próprio nome, direito restitutivo, de restabelecer a ordem na sociedade, de restabelecer as instituições, de restituir, né, a sociedade. Então, uma sociedade que é diferenciada, que as pessoas elas se especializam em suas áreas, que ela é dividida, né, pelo trabalho, a divisão do trabalho social e o direito é restitutivo, isso aí faz parte de uma sociedade moderna industrial, é ligada então por uma solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, ela é ligada à consciência coletiva, o direito é repressivo e é uma sociedade antes da industrialização. A solidariedade orgânica é o que liga os indivíduos através da divisão do trabalho social trazida pela industrialização e o direito, ele é o direito restitutivo, né? Olha para cá, olha para mim. Gente, essa solidariedade mecânica,
ela é exatamente uma solidariedade que faz parte de sociedades que são menos complexas. O sujeito, ele sabe fazer as coisas que ele necessita, né? Ele busca atrás das coisas que ele necessita, une os indivíduos, a solidariedade mecânica na sociedade tradicional vai unir os indivíduos através de aspectos culturais. Agora vê a diferença, que é exatamente formada por essa consciência coletiva. Agora vê a diferença para a sociedade, que ela é interligada pela solidariedade orgânica. Você vai ter uma interdependência das funções sociais. Ou seja, um médico, ele é especializado em medicina, mas ele precisa de um engenheiro, que precisa de um advogado, que precisa de um psicólogo, que precisa de um arquiteto. Ou seja, é uma sociedade que ela é diferenciada e que essa diferenciação ela traz exatamente essa autonomia, não traz mais essa consciência coletiva, mas traz uma interdependência. Por quê? Se cada indivíduo é diferente um do outro, significa dizer então que cada indivíduo ele precisa um do outro. O que distingue cada um desses momentos de evolução dessa sociedade são os mecanismos que geram essa solidariedade, são as necessidades que geram essa solidariedade, essa cooperação que ela é consequente, na realidade, dessa divisão do trabalho social. Entenda, anote aí essa óbvio. Quanto menos consciência coletiva, mais autonomia individual. Quanto menos consciência coletiva, mais autonomia individual, mais diferenciação de trabalhos, mais diferenciação de profissões, de ofícios, e é exatamente por conta dessa maior autonomia individual que se cria uma interdependência. Você é diferente de mim, você faz coisas diferentes do que eu faço, e é por isso que você precisa de mim e eu preciso de você, né? Então, é isso que a solidariedade orgânica é o que Durkheim vai defender. Um outro conceito que o Durkheim ele ensina para a gente é exatamente o conceito de anomia social. Queridos, isso aí é um ponto muito importante você usar isso numa prova de redação, né? É uma coisa muito interessante também. Quem sabe... Devo contar aqui um segredo para vocês, que talvez a gente faça uma aula bem massa com alguns pensadores e o pensamento deles para que vocês usem na prova de redação, tá? Imagina só, a partir do próprio Durkheim, a partir do próprio Marx, do Weber, trazer para vocês Bauman, que todo mundo usa Bauman, né? Eu não gosto muito, mas todo mundo usa Bauman, trazer para vocês, por exemplo, um Habermas da vida, um Foucault, um Bourdieu, um Hannah Arendt, estou trazendo para vocês essa aula aí, tá? Estou trazendo para vocês. Mas isso aí é só mais na frente, Aguarda, que tem muita surpresa boa para vocês aí no decorrer desse ano. Mas voltando aqui para Durkheim. Luiz, o que é exatamente anomia? Anomia vai ser exatamente essa ausência de regras, essa ausência de normas, né? Essa ausência de regulação. Por quê? Quando a sociedade, queridos, ela é organizada, né? Acontece então dos contatos, né? Entre os órgãos sociais, entre os indivíduos, serem insuficientes por falta dessa regulação. Quando essa regulação ela não existe nesses contatos sociais, né, acaba ocorrendo um desregramento de toda a sociedade. E isso traz uma porção de patologias sociais, né? Mais um termo aí, né, das ciências naturais que vai ser usado dentro da ciência social, esse termo de patologia, né, social. E aí vai acontecer que essa consciência, né, de interdependência, né, de um indivíduo para outro, ela vai acabar se amortecendo por conta dessa falta de regulação. E aí essa anomia, essa ausência de regras, essa falta de regulação vai trazer sérios problemas para a sociedade, porque a sociedade vai acabar sendo desregrada. E aí nós temos um fato social patológico, anormal, extraordinário, né, que acontece decorrente exatamente dessa anomia, dessa falta de regras, dessa falta de regulação. Esse fato social é o suicídio. No finalzinho do século XIX, Durkheim começa a perceber que tem muitas pessoas se suicidando, né? Lá na França, na Europa como um todo. E isso é muito interessante porque a gente vê, inclusive, até na própria literatura gótica, né? Aquela história de mal do século que você estuda tanto na segunda geração romântica, lá na Europa vai ser a literatura gótica. E isso vai ser desenvolvida por uma burguesia que tem poder, que é dona dos meios de produção, que é dona do lucro, mas que não tem uma saúde mental muito boa. E isso vai trazer melancolia, isso vai trazer tristeza, isso traz doenças psicossomáticas, né? E o suicídio vai ser uma consequência dessa falta de regulação.
E aí ele estuda o suicídio, ele traz na obra dele, né, o suicídio, exatamente as características desse suicídio e como esse fato social ele pode ser classificado. Para Émile Durkheim, existe, então, 3 tipos de suicídio, né? O suicídio anômico, o suicídio altruísta e o suicídio egoísta. O suicídio egoísta ele é causado por um excesso de individualismo. Exemplo, quando o indivíduo, ele não é aceito num grupo social, porque ele vai de encontro às práticas desse grupo social, ou acontece do grupo social excluí-lo, ou ele mesmo se exclui do grupo. Um exemplo, um homossexual que não é aceito no berço familiar, no seio da sua família, ele pode ser excluído ou ele se exclui. Essa autoexclusão ou essa exclusão que é exercida pela própria família pelo fato de não aceitarem sua homossexualidade vai fazer com que ele se guarde, vai fazer com que ele realmente se exclua, que ele se execre desse grupo social, dessa instituição nesse caso, vai fazer com que ele se veja sozinho. Essa solidão vai produzir uma melancolia, uma tristeza, e ele vai ser, então, atacado por aquilo que a psicologia chama de ideação suicida, né? E o suicídio egoísta é aquele que é causado por um excesso de individualismo. O segundo tipo de suicídio para ele vai ser o suicídio altruísta, que em vez de ser o excesso de individualismo, vai ser causado pelo excesso de coletivismo. No suicídio altruísta, o indivíduo que suicida, ele não se vê mais como ele se vê como grupo. Ele não é mais ele é o grupo. Então ele morre por uma causa. Uma pessoa que é martirizada por uma causa pode ser vista, então, como um suicida altruísta, que é aquele que morre em favor de uma causa. Morre não porque ele simplesmente quer, ele não se mata porque ele simplesmente quer, ele se mata porque ele não tem mais saída, mas a única saída que ele encontra é virar um exemplo de luta para aquele grupo social. E aí por isso ele se suicida. O nome desse suicídio é o suicídio altruísta. O terceiro tipo de suicídio para Durkheim é exatamente o suicídio anômico. E o que é o suicídio anômico? A gente acabou de ver que a anomia é a ausência de regulação, a ausência de regras, a ausência de normas. Logo, quando você tem uma ausência dessas regras, dessas normas, isso vai acabar desregrando toda a sociedade. Aí, por exemplo, você vive dentro de uma comunidade onde existe uma violência muito grande. Essa violência ela acontece porque, segundo Durkheim, não existe regulação para essa violência, para frear essa violência. E aí você não vê mais saída para escapar dessa violência. E a única saída para você escapar dessa violência é a morte. E aí você se suicida. Então, o suicídio anômico é aquele causado pela falta de regulação. Outros estudos, né, a partir dos pressupostos de Durkheim, trazem para a gente um outro tipo de suicídio, que é o suicídio fatalista. Esse suicídio fatalista, ele é diferente do anômico. O suicídio fatalista, ele é causado pelo excesso de regulação. O anômico, pela falta de regulação, de normas, de leis. O fatalista, pelo excesso, por essa superregulação. Quando você não consegue cumprir com essa infinidade de regras, de normas, de leis, você acaba se matando, né? Há quem diga que esse suicídio fatalista ele esteja muito ligado ao próprio suicídio egoísta em si, né? Então, a gente considera dentro da obra dele, principalmente esses 3 tipos, né? O suicídio egoísta, o anômico e o altruísta, mas também existe esse 4º tipo aí de suicídio para além, né? A consolidação desse estudo, desse suicídio para além de Durkheim, que é o suicídio fatalista causado pela superregulação. E por fim, eu preciso falar para vocês da obra dele que foi publicada, não é, antes dele morrer, em 1912, As Formas Elementares da Vida Religiosa. Quer ver? Naquela época existiam dois pensamentos, 2 ideias, né, que traziam para a gente a defesa, que defendiam que as categorias do entendimento humano, a formação dessas categorias, ou seja, as formas do homem pensar sobre o que ele vai pensar, vinha de 2 caminhos. Ou pelo empirismo, pela experimentação, né, pela observação, ou pelo apriorismo. Luiz, o que é o apriorismo? É quando você parte de um pressuposto a priori. Existe um princípio que você não sabe exatamente o que é,
para o desenvolver das categorias do entendimento humano. Mas, na obra As Formas Elementares da Vida Religiosa, para ele, o que existe é que o conhecimento, essas categorias do conhecimento humano, elas partem da religião. Porque, segundo ele, essa religião, né, enquanto conhecimentos empíricos, eles vêm pela ação do objeto, né, eles vêm pela experimentação, pela ação, então, desse objeto, por exemplo, desse fato social sobre a vida dos indivíduos e tudo mais, as categorias seriam representações essencialmente coletivas, né? Obras da sociedade expressas inicialmente por meio de religião, na qual o direito, ciência, a moral, a arte, a recreação, ou seja, todas as categorias do conhecimento, do entendimento humano, elas vêm a partir de um pressuposto, a religião. Né? A religião está totalmente ligada com a questão da produção do conhecimento. Segundo Emile Durkheim, vou colocar aí esse texto, Gustavo vai colocar aí na tela para vocês, olha aí o que ele fala, que segundo as religiões, né, segundo Durkheim, as religiões são um sistema solidário de crenças e de práticas relativas às coisas sagradas, isto é, separadas, interditas, crenças comuns a todos aqueles que se unem numa mesma comunidade moral chamada igreja. Voltando para cá, entende? É que não somente a religião, ela traz os princípios morais e éticos. Não, a religião ela é muito mais do que isso. É porque é a partir dela que nós temos o princípio para o desenvolvimento das categorias do conhecimento, tá? Para as categorias do entendimento humano. Queridos, finalmente terminamos Durkheim. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, chega pra gente, tá? No nosso WhatsApp, chega pra gente no nosso Instagram. Lembra de se inscrever no canal, lembra de seguir a gente nas redes sociais, facebook.com/focohumanas, ou então no Instagram, @focohumanas, tudo junto. Lembra de seguir a gente também, a gente vai colocar aqui todos os dados das nossas redes sociais e o nosso foco aqui, ó, é a sua aprovação. Estamos juntos para realizar o seu sonho, porque aqui o nosso foco é a sua aprovação, tá bom? Beijo do pai, até a próxima.